Olá, pessoal do portal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, juntos, cuidando um do outro. Bom, nesse período de tantas, de pandemia, desde o início da pandemia, várias lives, sempre tentando levar informação, né, tá junto, levar informação, levar conteúdo, levar felicidade, tranquilidade para todas as pessoas, para que a gente possa passar essa fase da melhor maneira e cuidando um do outro. Hoje, em especial, é um dia, é uma live bastante importante, não que as outras não tenham sido, mas muito delicada, porque nós estamos num momento em que a vacina chegou ao Brasil, mas também o pico da pandemia aumentou mais do que nunca. Nós estamos num pico enorme da pandemia, e agora tem as variantes, e tem as fake news, e tem, bom, um monte de confusões, dúvidas, ansiedades. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui hoje, para todos os nossos internautas, nossos parceiros, que estamos aqui não para criar nenhum tipo de confusão ou nenhum tipo de polêmica, mas sim esclarecer, levar esclarecimento sobre todas as dúvidas, tentar ver a melhor maneira possível de nos cuidarmos, entendermos melhor a vacina, entendermos esse momento, entendermos o que fazer mesmo após tomar a vacina, e de maneira alguma julgar ou criticar, mas sim achar um jeito de passarmos da melhor maneira por essa fase e por outras que vão vir a seguir. Né? Então, para essa live tão importante e tão, que a gente espera que seja esclarecedora, nós chamamos vários profissionais maravilhosos na área da saúde, né? Eu estou aqui com eles aqui do lado, eu vou colocar eles aqui junto comigo. Opa! Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui Boa noite. estamos. Boa noite. Bom, estamos Boa aqui noite. com... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Estamos aqui com pessoas muito queridas e profissionais maravilhosos. O Francisco, nosso querido Chico, né, é gerontólogo, está em Alagoas, trabalha muito com a questão do envelhecimento há muitos anos, há muito tempo, e tem um clube virtual mais 60, sempre se preocupando com a questão emocional, a questão física, a saúde das pessoas mais 60. Né? Estamos aqui também com o nosso querido Rai, o Raymond Rai Takiguchi. O Rai, boa noite, Rai. Rai é acupunturista, fisioterapeuta, né? Boa noite. E também o Rai é mestre pelo Instituto de Biociências da USP. Estamos aqui também com o nosso querido Bruno Boisson. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite para todos. O Bruno está em Alagoas também, o Rai está em São Paulo, né? O Bruno é gestor da rede de cuidadores do Rio de Janeiro e também um pesquisador social. Né? Obrigada, Bruno, por estar aqui com a gente. E estamos também com a nossa querida doutora Melissa Palmieri, que ela é médica especialista. Boa noite, desculpa. Boa noite. Alguém fica, né? A Melissa é médica especialista em vigilância em saúde e diretora da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunização. Você está na Regional São Paulo, né? E eu acho que esse pessoal todo, essa moçada, está aqui para esclarecer, para levar, né, mais segurança para nós nesse momento tão delicado, acalmar os nossos corações, mas também nos alertar de o que a gente pode e deve fazer, o que tiver ao nosso alcance, para continuarmos nos cuidando e tentando diminuir, né, esse pico da pandemia, né, mas eu já falei muito agora, vou perguntar primeiro, posso chamar de Melissa, fica mais informal, né? Posso, Melissa? Pode. Obrigada. Melissa, você que trabalha na área da saúde,
médica, especialista em vigilância em saúde, diretoras da Associação Brasileira de Imunização. Como é que você vê esse momento com a chegada da vacina? Como é que você vê, no geral? Eu vejo como um momento de vitória da ciência, porque as pessoas duvidaram muito, né, e ficaram imputando que passos importantes para que a confecção das vacinas foram cortados, o que não existe isso. E eu pego um exemplo muito bacana disso daí, é que hoje estamos em 5 pessoas falando em distintos locais através da novidade tecnológica. Então, a confecção das vacinas passou por esse processo também da evolução tecnológica, então houve agilidade, investimento. Então, assim, eu vejo a ciência ganhou e a esperança chega. Eu vejo 2 palavras essenciais nesse momento com a autorização de uso emergencial dessas 2 vacinas. Muito legal, perfeito, super positivo, e é bom ter esse olhar, e também científico, tecnológico. Agora, essa confusão das vacinas, Melissa, essa confusão do tomar, não tomar, eu digo assim, né, até a politização da vacina, as fake news, tanto até o negacionismo do próprio, né, do vírus, da existência desse vírus. Você acha que, até como você comentou comigo, né? Puxa, na época dos nossos pais e nossos avós que nos vacinaram, nenhum deles perguntou qual era a vacina da rubéola, da catapora. Por que tanta confusão nesse momento com a questão da vacina? E por que o negacionismo? Você acha que é uma questão política, social, as fake news, isso tudo também atrapalhou muito o processo todo? Tony, em realidade é multifatorial, não tem só um lado que ocasiona isso daí, né? Nós temos aí um conglomerado de viés político misturado com pessoas que queiram ter uma autopromoção em propagar fake news, outras pessoas que não têm, eu digo, não têm bondade no coração, que quer mesmo propagar em verdades, enfim. E aliado a isso, realmente, como hoje ficou muito massificada a informação, as pessoas acabaram questionando coisas que o meu pai, o seu pai não questionaram, porque, de fato, uma das coisas que a gente conversou quando você me convidou, eu falo assim, meus pais fizeram um excelente trabalho comigo. Se pegar a carteirinha de vacinação, a minha está completa, e por causa dos meus pais, a gente teve as doenças controladas, né? Agora, os pais mais novos não estão mais vendo essas doenças graves, razão pela qual começa a questionar, para que eu vou fazer uma injeção no meu bebê, porque injeção dói. Para que eu vou, essa vacina, aí começam os factoides, né, que criam, pode ter viés político, pode ter viés de fake news, fala, para que eu vou fazer essa vacina? Porque no Google não, no YouTube, no Instagram, no Facebook, isso. Então, já planta aquela dúvida na cabeça das pessoas. Então, esse que é o grande perigo que nós estamos vivendo, e como profissionais de saúde, também estamos aqui tendo essa oportunidade de esclarecer, né? Legal, não, e é super importante, porque até perguntar assim, uma das perguntas que eu mais vejo, e as pessoas discutem, né, assim, mais em polêmicas, que não são... agora vem uma pergunta, qual a composição da vacina? São várias? Legal. Ana Cláudia, vamos aproveitar, porque realmente para a gente falar das vacinas, e eu vou focar muito nas vacinas que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, tá? Sim. Então, a vacina Coronavac, que é uma parceria do Instituto Butantan com a Sinovac, que é uma empresa chinesa, essa vacina é uma vacina inativada. De uma forma muito simples, como é que você inativa o vírus? Você pega, faz o cultivo desse vírus em laboratório, vários vírus, e aí mata esse vírus completamente através de processos físicos e químicos.
E aí você pega, nesse vírus morto, você coloca, a gente chama de antígeno, você coloca dentro da vacina para que eu possa, ao inocular no intramuscular, numa injeção, apresentar essa informação para o meu sistema de defesa e reproduzir uma resposta de defesa imune, que a gente chama. Já a vacina que a gente fala que é da Fiocruz, em parceria com a Universidade de Oxford e AstraZeneca, ela é uma vacina de vetor viral. Basicamente, essa plataforma que já estava sendo estudada há anos, não é uma novidade, mas para nós brasileiros se torna uma novidade, pega um adenovírus não replicante, também é inativado, ele é morto, de chimpanzé. Então, pega essa casca desse vírus, coloca dentro dessa casca uma informação da proteína S, que é uma proteína importantíssima do coronavírus, que nosso sistema imune precisa reconhecer para desenvolver anticorpos. Então, basicamente, a confecção dessa vacina é por vetor viral. Essa casca do vírus com a informação da proteína S se torna um cavalo de Troia para apresentar esse adenovírus não replicante, entra na nossa célula, ao quebrar essa capa do vírus, ele expõe a informação dessa proteína S, e aí o nosso sistema de defesa vai reproduzir aí a resposta que a gente precisa. Existem as vacinas genéticas que não parecem que tem chance que vão chegar no nosso país, por enquanto, mas que também, basicamente, é pegar a estrutura proteica desse vírus, a transcrição genética, e fazer uma introdução no nosso organismo através de uma entrada de nanopartículas lipídicas, de gordura. Você envolve essa informação, injeta na célula, ela fica dentro do citoplasma, você tem um ovo, né? Você tem a célula, que é o núcleo, que é a clara, e você tem o citoplasma, que seria... Desculpa, o núcleo é a gema, e a clara, que é o citoplasma. Então, essa vacina entraria no citoplasma, que é essa clara da célula, e não atingiria núcleo nenhum e possibilitaria a produção de resposta. Mas essa vacina, que é da Pfizer e da Moderna, não tem no Brasil. E o que as pessoas mais perguntam, mas existe uma diferença tão grande entre elas? Ou, eu não vou tomar essa, eu vou tomar aquela. E, na verdade, como você vê, eu acredito que todas têm uma base... né? Todas. Segura. Isso é o mais importante que você falou. Todas apresentaram eficácia e segurança. O fato é que são plataformas diferentes, mas eu não posso comparar nem os números, porque esse valor de percentual de eficácia foram com desfechos clínicos e grupos diferentes. Então, eu não posso comparar 50% da vacina Butantan com 70% da de Oxford, nem os 70% da do Butantan, que são casos que a pessoa pode evoluir com infecção, mas não vai procurar um serviço ele acaba procurando um serviço de saúde, mas não vai evoluir para a gravidade. Então, esse 70%, eu diria, se a pessoa quer um número, fica com 70%, mas o fato é que as pessoas não vão morrer, as pessoas não vão ir para uma UTI. Eu acho que essa é a mensagem mais clara e importante, né, para a gente passar. Sim, nesse momento tão, e ainda com a questão das variantes, das cepas, realmente, uma das questões que eu acho também mais importantes é, de alguma maneira, a gente está se imunizando, né, a base, e daí para frente, alguém pergunta também aqui, o que você acha de usar todas as vacinas disponíveis agora, sem guardar para ser feita a segunda dose? Mas elas são diferentes. Vanessa, obrigada. Vanessa é uma seguidora aí, obrigada. Legal. São pessoas que divulgam também nas suas micro-influências, né, essas informações. Então, o que a gente tem visto é que o governo, devido à falta de vacina, que é um problema global, e no Brasil intensificado, porque nós estamos atrasados em relação a outros países, da vinda de mais produtos, está sendo discutido entre os comitês técnicos de pegar todo esse quantitativo, amplificar e vacinar mais pessoas em primeira dose, em detrimento de postergar mais essa segunda dose.
Então, assim, na vacina de Oxford foi visto que até 12 semanas, né, 3 meses, está ok. Na vacina Coronavac não tem estudos além de 4 semanas, mas alguns especialistas, para a gente tentar obter algum benefício e ampliar essa primeira dose, têm falado para postergar, fazer uma estratégia que, embora não tenhamos dados, possa dar mais acesso. É lógico que ninguém aqui defende ficar sem a segunda dose, isso é muito claro para todos os profissionais, mas talvez postergar um tempinho, talvez seja uma estratégia interessante. Então, eu, Melissa, sou a favor de amplificar um pouco mais devido à falta de vacina e postergar um pouquinho mais qualquer produto, embora não tenhamos estudos, né? Então, a gente tem uma base de especialistas, meio, alguns sim, outros não. Eu sou mais da linha sim, porque é o que temos no momento. Também acredito. E também uma pergunta que até eu faço, acho que muitas pessoas, né, são várias dicas, assim, detalhes. Vamos supor que, no caso, agora a Coronavac está sendo aplicada, é o que tem, legal, graças a Deus, e numa segunda fase venha, talvez, a outra, que seja essa que é junto com a Fiocruz, ou de repente a da Oxford, elas convivem bem juntas, uma primeira dose de uma e uma segunda dose de outra? Tony, essa pergunta é importante de novo. Como vivemos em tempos inusitados, nós não temos dados de intercambiabilidade de produtos. Infelizmente, não temos. E também, ao não termos, não é recomendado. Agora, todos os cenários de desafios possíveis poderemos ter no futuro, não sabemos. E aí teremos que tomar decisões. Aí, a minha posição é manter o mesmo produto, mas se houver ausência daquele da primeira dose, a gente tem que fazer com alguma existente. Sim, porque também se deixar só na primeira dose não vai ter um resultado ao alcance realmente do que precisa, né, Melissa? Vai ficar no meio do tratamento. Assim, muito complicado isso mesmo, porque são plataformas diferentes, não é para misturar. Então, fica muito difícil, por isso que os governos têm que se empenharem em garantir essa segunda dose, né, para todo mundo, a primeira e segunda, né, sem dúvida, mas com o mesmo produto, né? Fechar essas compras e parcerias e produções nesse sentido. Alguém pergunta aqui, por que precisa de 2 doses? Muito bem. O nosso sistema imune, ele precisa ser apresentado, que a gente fala primar o sistema imune, então a primeira dose, até falar primar é de primeira, né? Então, você prima o teu sistema imune falando, olha, esse bicho aqui, ele tem essa espícula, esse é o coronavírus 2019, decora ele. E aí, nessa primada, vão ser formadas as células de memória e os anticorpos. Eu vou traduzir de uma forma simples, é basicamente um general estrategista da guerra com seus soldados. Só que com o passar do tempo, a gente vai entrando em algumas batalhas na vida, os soldados vão se aposentando, então os anticorpos caem. Então, nós precisamos dessa segunda dose para voltar um nível alto de anticorpos e deixar a nossa linha de soldados na ativa. Embora eu tenha o general, imagina se eu tiver só o general e não tenho soldado nenhum para a guerra. Então, não adianta, é por isso que a gente precisa dessas 2 doses. Certo. Não, é bacana, a gente está... E também uma coisa, Melissa, acredito que uma coisa importante a gente colocar para as pessoas mais velhas, acima de 65, 70, 80, você acha, pela tua experiência, tudo é muito novo, mas você acredita que, como eles estão sendo os primeiros, agora os de 80, 85, ou que estão institucionalizados, ou que às vezes já estão em casa, tem gente que já está tomando, ela deve reagir de alguma maneira diferente, vai ser parecido com o organismo de alguém mais novo? Tem alguma ideia sobre isso, Melissa?
é importante, Tony, quando a gente fala com qualquer vacina, não só do coronavírus. Então, nós sabemos que não é só o cabelo que vai ficar branco, a pele que vai enrugar, o sistema de defesa também envelhece. Então, a resposta a qualquer vacina numa pessoa, quanto mais velha ela ficar, vai estar diferente, né? Diminuída em relação ao adulto jovem. Então, isso é importante a gente ter claridade, entender que os organismos respondem diferente com o passar da idade. O nosso sistema de defesa, ele diminui também a resposta, e por isso que se faz essencial a vacinação nessa idade mais 60. Porque eu preciso deixar o meu sistema de defesa habilitado para reconhecer os grandes agressores se acometer por qualquer doença. Então, por exemplo, existe vacina para pneumonia, meningite, coqueluche, outras coisas que as pessoas mais 60 desconhecem e que deveriam estar em dia, né? Então, é interessante porque eu pego muito paciente que passa no cardiologista, no endócrino, tudo, e como o cardio, ele vai olhar a pressão, ele vai olhar o colesterol, o endócrino vai olhar também o triglicérides, o diabetes, eles acabam não falando de vacinas que essas pessoas precisam estar em dia. Então, acaba caindo com um vacinologista como eu, entendeu? Que é uma... Não existe hoje essa especialidade no CRM, mas existem os médicos especialistas em vacinas. Sim, é até bom a gente divulgar mais, né, adiante pelo portal o cronograma de vacinação da SBIM e mostrar para o Brasil inteiro e nesse meio tempo, inclusive, outras vacinações ficaram paradas, como a do sarampo, que diz que o sarampo pipoca que nem bichinho de luz, né? Ele vai pelo ar, ele é até mais rápido que até o corona, de certa maneira, né? Porque diz que uma pessoa com sarampo, acabou, você está com ela... E tem vacinas gratuitas que o idoso desconhece e tem que fazer, ele pode ir em qualquer posto de saúde atualizar, e tem vacinas que, infelizmente, não tem gratuidade e que ele desconhece em fazer, porque nunca ninguém acabou tocando nesse assunto com esse idoso, né? Então, é importante que exista esse conhecimento, saiba que existem hoje produtos, né, vacinas extremamente tecnológicas, seguras, e porque eu escuto muito, Tony, as pessoas falarem assim, mas e a vacina do coronavírus, quando eu vou receber? Aí dá vontade de perguntar, mas como é que está a sua vacinação para a sua idade? Está em dia? Né? Tá com uma vacina que não existe, como é que está todas as outras suas vacinas, né? Então, isso é interessante. Bem importante abordar, e a gente vai disponibilizar um cronograma de vacinas, mesmo agora estando com corona, mas que as pessoas entendam, vamos, né, tentar também disponibilizar mais dados através da SBIM mesmo, e você também, né, e né, outros, o pessoal todo, né, e para realmente conscientizar a população sobre a questão da vacinação como um todo, né. E uma outra coisa, ministra, assim, que eu acho que é importante deixar claro que mesmo depois, a gente tinha comentado, né, de tomar a vacina, a primeira dose, não dá para sair por aí pulando o carnaval. Não. Você tocou num ponto essencial. E eu vejo isso, né? O pessoal está angustiado. Agora que já teve aprovação, todo mundo quero tomar vacina. Calma lá. É importante, sem dúvida, tem que procurar e tomar, quem for do grupo. Mas os cuidados de proteção não farmacológicas, que é a utilização de máscara, distanciamento social, evitar a qualquer custo aglomeração. Então, se você tiver que sair de casa, para serviços essenciais, e também a questão, né, que a gente fala da lavagem frequente de mãos, se não der, utilizar álcool gel, isso permanece. Por quê? Porque a vacinação vai ter um efeito importante na pessoa a partir de 1 semana, 2, da segunda dose, para você essa eficácia. E, ao mesmo tempo, todas as vacinas disponíveis no mundo, até agora, não apresentaram uma proteção que é reduzir a infecção.
O que as vacinas provaram hoje? Elas provaram que se eu tomar, se eu sou uma pessoa mais 60, eu tomo, eu vou estar prevenida de um desfecho de doença grave que me levaria para uma UTI, que me levaria para a morte. Mas eu não vou proteger a pessoa que estiver do meu lado, porque não reduz a infecção. A vacina, por exemplo, que reduz a infecção é a vacina de sarampo. Ela consegue, além de proteger da doença, ela reduz a infecção. A do coronavírus ainda não comprovou esse de reduzir a infecção na comunidade. Então, por isso que nós vamos ainda ter que manter os cuidados, por isso que a gente implora as pessoas, a gente fica chateado de não ver as pessoas cumprindo, nessa questão de não aglomerar, porque estão dando chance para o vírus circular e de mutar. E se ele mutar muito, o risco de, no futuro, as vacinas não funcionarem. Por enquanto, elas funcionam, mas o pessoal está dando sopa para o vírus mudar tanto que ainda a gente vai continuar preso por muito tempo por falta de consciência das pessoas. Sim, é o que a gente fala, né? Porque, na verdade, o vírus está sendo mais esperto que a gente, né? Porque a tendência, ele quer se multiplicar, e a gente quer sair, mas não dá, a gente tem que ser mais esperto que ele. Então, vamos retrair para que ele não se multiplique, né? Eu também acho que é uma questão de bom senso e, puxa vida, a gente vai acabar demorando talvez 6 meses ou 1 ano, né? Tudo depende de nós, é que vamos escolher quanto tempo a gente quer ficar nessa pandemia. Eu acho que as pessoas não se tocaram sobre esse tema. Nós é que estamos, né? Na verdade, é a gente que tem que ter a consciência, né, de eliminar, de afastar o vírus. Ele não pensa, ele vai sozinho, ele quer se multiplicar, é natural da vida, né? Ele quer achar por onde continuar vivo, né? Tem uma pergunta legal também da Joelma, que ela fala, volta às aulas, ela está na faculdade já, ela pergunta, você acha que estamos preparados para voltar às aulas, sendo que ainda estamos nessa, né, na primeira leva da vacina, tanto para adultos como para, eu acredito, para crianças, adolescentes? Como é que você vê isso? Joelma, não existe resposta fácil nessa questão, né? Uma pergunta muito complexa, porque quando você fala volta às aulas, eu acho que ela também está pensando nas crianças, né? Então, quando eu falo, não sei se é a questão da fala, porque quando você pensa volta às aulas numa universidade, se houver, né, essa questão de deixar a área ventilada, as cadeiras espaçadas, o pessoal de máscara, tomando os cuidados, eu não vejo problema de adolescente, o problema, as crianças pequenas. Quando a gente fala de escolas, hoje é indubitável, a gente não tem dúvidas que as crianças também, além dos idosos, foram os que mais sofreram com essa pandemia, né, do isolamento. E a questão é que a escola, e é muito triste, a gente viu bares abrindo e a escola continuou fechada, né? Então, e a gente viu que bar tem muito mais risco do que escola. Por que as crianças ficaram tão nesse sentido que não demos tanta atenção como países na Europa? Então, nós temos hoje, é muito difícil eu falar entre uma escola pública e privada, porque no Brasil nós temos cenários tão distintos. Então, a questão é a seguinte, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela emitiu um documento muito bacana essa semana, de boas práticas para a reabertura das escolas. E ele coloca vários pontos de avaliar da sala, de como fazer, o que tem que fazer com as crianças. Então, eu acho que se você seguir exatamente esse tipo de recomendação, você tem um sucesso aí de voltar às aulas e não ter surtos, porque a criança não se mostrou uma super espalhadora do vírus. Ela tem o mesmo potencial. Quem, na verdade, passa para as crianças são os adultos. Então, o risco é da transmissibilidade local daquela cidade, daquela comunidade. Não é o risco da escola em si. É o risco de como está a situação do vírus, o R0, que todo mundo fala, naquela comunidade que a criança está inserida. Sim. Então, é complexa essa questão. Eu sou favorável a uma abertura
com critérios. Eu não posso falar, abre todas as escolas e nós não temos escolas adequadas, são escolas que não têm janela, todo mundo vai ficar junto, aí eu não posso ser a favor de uma abertura, né? Sim. E mais é uma coisa, são tantos detalhes e delicados e muito, como diz, tem seus prós e contras. Também alguém pergunta, e os funcionários das escolas? Sim, aí nós temos os professores, que às vezes estão numa fase adulta e não estão ainda na sequência da vacinação, ou os funcionários da limpeza, às vezes estão com 30, 40, 50. Quem passa para quem aí? Qual é o perigo? Como é que funciona? A gente verificou que em escolas que abriram na Europa, né, uma experiência na pandemia, que realmente, quando houve caso positivo em criança, foi um parente dela em casa que a contaminou, né? Então, e aí você tem também mecanismos, né, adotando essa segurança, esses pais efetivamente tendo alguém com sintoma, já avisar a escola, nem levar a criança, você reduz esse risco de surto dentro. Tem escolas que vão aferir a entrada da temperatura, porque, infelizmente, às vezes tem pai que manda a criança com febre e fica quietinho, né? Que é inadequado, mas a gente via de comportamento no passado, né? De crianças que estava tossindo, espirrando, o pai levava. Então, agora tem que ter esse grupo, na verdade, eu digo que tem que ter um grupo entre professores, pais, diretores, com discussões, grupos mesmo de WhatsApp, a gente encoraja que seja feito, para que você tenha mecanismos de controles de surtos locais. Certo. Então, isso também, e criar microbolhas também, porque eu estou vendo modelos que a gente fala de uma semana, aquelas crianças vão na escola e a outra está fazendo virtual e na outra semana a outra. Então, também são mecanismos que você reduz riscos de transmissão. Então, de forma alguma, esse risco foi aumentado para o professor se houve todos esses cuidados, né? E, lógico, existe uma luta que os professores também são serviços essenciais, que eles também merecem ser vacinados, estão contemplados, mas, de novo, estamos com falta de vacinas. Sim. E, bom, aí a gente entra só mais uma perguntinha e eu passo um pouquinho, aí a gente vai fazer, né, uma roda aqui, na questão também os cuidadores que estão dentro, os cuidadores domiciliares, os assistentes de pessoas que estão com alguma deficiência física, ou os acompanhantes hospitalares, e que são profissões que não são regulamentadas, né? E esses também não estão, né, na primeira etapa, então, quer dizer, o idoso vai acabar tomando a vacina de 80, às vezes ele pode estar acamado, é delicado também, né, Melissa? É uma questão bem complexa. Sabe, eu tenho o lado da esperança, da felicidade, e tenho o lado da tristeza, porque eu achei que agora, nesse momento, no final, né, de janeiro, início de fevereiro, eu ia estar me matando de vacinar muita gente, era essa a minha vontade, né? E eu estou agora tendo que ficar falando para pessoas, olha, seu grupo ainda não foi chamado. Seu grupo, e entendemos que você... Então, assim, meu trabalho de ter que fazer isso, aí é o lado do meu trabalho, né? De ter que... Nem eu me vacinei, Tony, porque eu não estou na linha de frente numa UTI. Legal. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter... nós temos que realmente, primeiro, valorizar aqueles que estão 1 ano trabalhando incansavelmente, salvando vidas, que são os profissionais da saúde, que estão em UTIs, que estão nas enfermarias semi-intensivas. E, assim, a gente entende, sim, como você falou, que os cuidadores são essenciais, que as pessoas, por exemplo, da limpeza que trabalham nessas instituições também são pessoas que merecem ser vacinadas, mas acontece que temos feito priorizações em cima da prioridade. Sim. Então, acho que é essa fala que as pessoas têm que entender nesse momento, que ninguém vai ser deixado para trás, eles estão contemplados, mas... de novo, as pessoas também não podem se angustiar, porque elas não vão ter que mudar os cuidados na vida, elas têm que continuar com máscara, tudo que ela estava fazendo. Então, por isso que eu também falo com as pessoas que estão na ansiedade, espera a sua vez, vai chegar e continue com todas as medidas
segurança, porque, inclusive, temos essa nova cepa que já foi de Manaus, que já está em São Paulo, e eu não duvido nada que está em todos os locais do Brasil e que a gente ainda não conseguiu detectar, e que é mais transmissível. Então, não muda nada na nossa vida, né? Por enquanto. Sim, até aumenta ainda a ideia de continuar se cuidando, continuar usando a máscara, continuar usando o álcool gel, o distanciamento, que mesmo quem for vacinado vai ter que fazer isso, e ainda na primeira dose a resposta não vai ser tão alta assim, tão eficaz, e quem não foi vai fazer mais ou igual, né, até mudando máscaras ou aumentando a segurança. É realmente por aí, Melissa, realmente, obrigada por tantas, né, e vão surgindo mais dúvidas, mas a gente vai, né, agora dando um alô aqui para o Rai, né, o Rai também que como acupunturista, como fisioterapeuta, o Rai tem uma visão, oi Rai, boa noite Rai. Olá, oi. Boa Olá. noite. Eu acho bacana, Rai, boa noite, que você tem uma visão ampla também da saúde, porque você vê, na verdade, você tem uma visão oriental e uma visão ocidental, né? Como você vê nesse momento isso que a Melissa comentou, como o oriental também, a medicina oriental vê a questão de aumentar a nossa imunidade, ou a pessoa mais velha, como trabalhar com isso? Como é que você vê essa questão? A medicina tradicional chinesa, né, que é a que eu trabalho, ela entende que o corpo ela é uma junção de diversos fatores, né? Então, que até pela medicina ocidental a gente chama, né, do bem-estar psicoemocional, social, espiritual também do indivíduo, né? Então, a medicina chinesa ela já falava isso há séculos atrás, né? Então, é importante que nós tenhamos, né? Desculpa? Sim, no milênios. Falei milênios, né? Ela é milenar, né? Uma medicina milenar. Exatamente. Mas então, nessa questão, claro que os chineses eles não tinham noção de sistema imune, linfócitos, macrófagos, eles não tinham, né, séculos atrás, noção do que produzia essa defesa, né? Mas eles viam que uma pessoa que tem, né, uma alimentação adequada, que tem uma situação social adequada, né, que tem uma mente tranquila e feliz, ela desenvolve menos desequilíbrios do que uma pessoa que, né, não tem todos esses fatores, né? Então, eu creio que a visão oriental, ela até bem corrobora com o que a gente vê também da medicina ocidental, né? De que um indivíduo que está bem, né, ele se protege melhor contra esses fatores agressores externos, né, que, só como curiosidade, os chineses chamavam de vento. Então, quando você espirra e fica com o nariz escorrendo ou com tosse, eles chamavam de penetração de vento perverso, né, e que hoje, né, nós sabemos, claro, que são vírus, que são bactérias, que são esses agentes patogênicos, né. Certo, e com certeza, quanto maior o equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente, maior o corpo responde melhor, né, Rai? É uma questão... Exatamente. É uma questão bem intrínseca, né, e holística, até como a gente fala, né? Rai, me conta uma que você acha que a prevenção tem como tirar aqui? A questão da prevenção no olhar da medicina chinesa, né? A prevenção é muito importante, tanto que tem aquelas histórias antigas, pelo menos eu já vi até em filmes, que um bom médico oriental, ele não deve deixar seu paciente ficar doente, né? Ele deve sempre mantê-lo com a saúde, né? Essa é a função básica né, da medicina oriental, medicina chinesa, né? E nesse momento, o quanto você acha que a acupuntura poderia estar ajudando, ou quem pode ter acesso a esse tratamento, agora ele já tem, existem hospitais públicos, claro, com a pandemia, com o pico, mas quanto pode estar ajudando a terapia, a acupuntura, os chás, todos os procedimentos
ligados mais da prevenção e da medicina chinesa. Entendi. Eu acredito que para você ter uma técnica, por exemplo, acupuntura, né, que envolve inserção de agulhas, que seria mais presencial, eu recomendaria até, assim, eu sou acupunturista, eu super acredito em toda a ação da acupuntura, obviamente, né, mas se a pessoa, ela está bem, eu acredito que ela deveria, assim, não procurar acupuntura para um tratamento neste momento, né, como a doutora Melissa bem salientou, é muito importante agora evitar aglomerações, e o isolamento social acho que é a maior ferramenta que nós temos, claro, com máscaras, higienização, etc., né? Mas você ficar isolado, eu acho que é uma grande ferramenta que nós temos, né? Agora, claro que a acupuntura, ela consegue, sim, né? De novo, não falar de aumentar a imunidade, né? Essa relação direta de fisiologia que a gente conhece como a medicina ocidental, para a acupuntura, ela deve ser feita com algum cuidado, né? Mas se eu for traduzir isso para os nossos termos, né, da medicina chinesa, então, de trazer um equilíbrio para o indivíduo, melhorar, assim, a circulação da sua energia, então você impede que ela capte, né, que ela sofra com essas invasões patogênicas externas, né, que são, como a gente sabe, né, essa questão dos vírus e bactérias, né. Agora, claro, o que eu recomendaria para o indivíduo como terapeuta da medicina tradicional, né? De fato, tentar manter todo o seu, se possível, claro, né? Porque hoje em dia a gente sabe, né, a pandemia ela é uma questão de saúde, claro, mas ela também está uma questão social muito forte, né? E, então, se dentro de suas possibilidades, que o indivíduo consiga manter esse equilíbrio, né? Então, que ela desenvolva práticas para manter a sua mente, né, sã, né? Então, seja através de meditações, através de, se a pessoa tem alguma religião, então, através de orações, né, para que ela mantenha a sua mente sã e que ela mantenha o seu corpo sã também, né? Então, segundo também a medicina tradicional chinesa, nós temos 3 grandes fontes de energia no nosso corpo, né? Uma é aquela que nós herdamos dos nossos pais, né? E que nós envelhecemos porque essa energia vai decaindo, né? Mas nós temos 2 grandes fontes de energia, né, que vêm do externo, que é o ar, que nós respiramos, né? Por isso que nós vemos, né, tanto nas artes marciais como as artes de meditação, nós temos diversos exercícios respiratórios, né, para captar melhor essa energia do ar, né? E cuidar, claro, da sua alimentação, né? Então, sim, até acreditado ocidental, né, que fala que nós somos aquilo que nós comemos, é completamente verídico segundo a medicina tradicional também, né? Então, através de uma alimentação balanceada e adequada, também promover essa saúde e essa maior resistência ao corpo, né? Tem muita água, com certeza, nesse calor, né? Até que a gente fala, né? Um calor, como diria no oriental, eu diria, um calor perverso. Estamos num calor perverso, numa temperatura muito alta, o corpo precisa de muita hidratação, né? Tudo balanceado, hidratação, sono, Exatamente. mente mais tranquila, tentar não se expor tanto, que a gente acha hoje em dia é muito importante estar conectado. É o lado positivo e o lado negativo. São os 2 lados da balança, a conexão com os amigos, mas como ela é muito virtual e tem que ser, mas também não passar 24 horas por dia, nem ouvindo notícias, você vai ver um monte de informação e vai ficar confuso, e vai ficar... tentar se resguardar um pouquinho, Rai, é mais ou menos isso? Sim, Você acredita? exatamente. Sim. Posso responder? Tem uma perguntinha aqui na tela? Claro. Tem a Nathalie perguntando se a cultura ajuda a aliviar a tristeza e a solidão para as pessoas que estão vivendo com isolamento. Sim, claro. A acupuntura, né, ela faz parte, no Ocidente, né, das práticas integrativas, né, e complementares. Então, quando você tem uma questão, então, desse cunho psicológico, né, claro que eu orientaria a pessoa também a procurar ao auxílio de algum psicólogo, de um psiquiatra, né, obviamente. Então, eu conheço diversos psicólogos, inclusive, que
também se adequando à situação de pandemia, estão realizando atendimentos online, né? Mas sim, a acupuntura ela pode ser, integrando-se a esse tratamento, né, psicológico, ela tem um belo efeito para auxiliar no equilíbrio dessas questões mentais e emocionais, né? Porque, interessantemente, segundo a teoria da medicina tradicional, a energia que faz meu músculo, né, é a mesma que me deixa meio preocupado, né? A energia que faz eu respirar e ter uma saúde pulmonar adequada é a mesma que me deixa mais pensativo, mais macambúzio, sorumbático, né? Então, o tratamento, como eu acabei de dizer, dessas questões emocionais é também imperativo para uma boa saúde física, né? E aí até achei interessante que ela perguntou sobre tristeza, né? Pela medicina chinesa, a tristeza é um sentimento que afeta diretamente o nosso pulmão, né? Tanto que nós damos aquele exemplo, né? Na literatura, né? Aqueles ultra-românticos, né? Do século retrasado, né? Então, todos eles tinham grandes problemas com tuberculose, né? Porque eles tinham uma vida triste, eles na literatura eles ressaltavam muito essa dor de viver, né? E eles, invariavelmente, eram afetados de acometimento do pulmão. Né? Sim. Aqui temos mais uma pergunta, Na Rai. medida do possível, temos que ficar tratando. Sim, tentar, né? O Chico vai falar um pouco sobre a questão da alegria, né? Mas essa pergunta é interessante. A acupuntura, como ajuda em problemas como bronquite, asmático, enfisema pulmonar? Sim, né? Então, novamente, né, como uma terapêutica integrativa, junto com acompanhamento, com então um pneumologista, né, um clínico que possa dar esse apoio, né, e até um acompanhamento também com fisioterapeuta respiratório para melhorar a capacidade pulmonar. Sim, a acupuntura e outras técnicas da medicina tradicional chinesa, eu já vi ótimos efeitos, né, para essas doenças. E claro, como doenças crônicas, né, tanto a bronquite quanto a enfisema pulmonar, eu não discutiria cura, né? Porque uma das coisas que as pessoas, às vezes, quando elas procuram acupuntura, elas pensam em uma fórmula mágica, né? Então, o que mais vem para o nosso consultório é, nossa, já fui para médico, já fui para fisioterapeuta, já fui para curandeiro, já fiz um monte de coisa, não melhorei, me cure. Você fica assim, olha, a acupuntura, por favor, não é mágica, né? Então, também quando falamos nessa questão, né, de um enfisema pulmonar, é uma doença crônica, né, que ainda nós não pensamos em cura, até pela medicina ocidental, né, nós pensamos em manejo de sintomas e melhoria de qualidade de vida do indivíduo, né. Então, a acupuntura ela seria mais uma ferramenta para trazer essa qualidade de vida para esse indivíduo. E sim, eu vi assim, a pessoa tem um conforto respiratório, ela sente menos o desconforto, né, a falta de ar que a enfisema causa, né? Eu até, por exemplo, na bronquite, né, quando a pessoa ela tem, eu sou asmático, né? Então às vezes eu tenho uma falta de ar, eu tenho uma crise de asma, então eu faço algumas terapêuticas em mim que evitam eu utilizar medicamentos mais fortes, né, como um broncodilatador que evita taquicardia ou corticosteroide, né? Então, claro que eu faço uso desses medicamentos, né, quando necessário, mas eu consigo manejar os meus sintomas apenas com as técnicas integrativas. Legal, é bom deixar claro, né, que não é uma mágica também, a acupuntura, né, acabou criando essa, né, como é que fala, né, esse imaginário, né, popular de que ela é mágica, ela é mais uma terapia que vai somar com as outras. E agora, Rai, né, eu vou passar um pouquinho para obrigada, Rai. Tá dando um delayzinho. Depois vocês também, se quiserem perguntar um com os outros, é muito legal. O Chico vai complementar muito como gerontólogo e também como um estudioso, né, da questão do envelhecimento, e tem feito também vários cursos e falado muito sobre a questão eventos online e a questão da felicidade, Chico. Você que já está, né, numa idade um pouco mais velha, né, um pouquinho, né? É do Nordeste, é de uma terra de muita alegria, de muito compartilhamento. Eu sei que deve estar sendo muito difícil para você estar em isolamento, né? Que você até comentou que você está isoladão mesmo, né, Chico? Está bem isoladinho, né? Como é que você está vendo esse momento como um estudioso do envelhecimento e como um nordestino?
Tony, boa noite a todos. Boa noite. Tony, o momento é muito impactante, tanto quanto foi o início, lá em março, do tempo pandêmico, da crise pandêmica. Impactante, onde trouxe vários tipos de emoções, sentidos e sentimentos, principalmente para a pessoa idosa. E no decorrer do tempo, com outros eventos que aconteceram dentro desse vamos dizer, desse combo de emoções, desse combo de sentimento, nós tivemos muito falares, menções, histórias desagradáveis à pessoa idosa, desqualificante à pessoa idosa, e aí aumentou mais ainda o nível de infelicidade. Quando eu digo que aumentou mais ainda o nível de infelicidade, é o momento histórico que os idosos vivem hoje no Brasil. Ele não tem valor nenhum, ele é invisível. E, de repente, você aparece, no mundo aparece um vírus que, segundo algumas concepções, capitalista ou não, como a doutora falou aí, citou bem, pega desse idoso dizendo que ele tem alguma culpa ou ele pode causar alguma culpa no processo. Isso daí criou mais infelicidade ainda. Já era uma infelicidade estrutural, pelo desrespeito. Imagine só que nós somos o único país que nós temos Estatuto do Idoso, e nós comemoramos porque temos Estatuto do Idoso. Quer dizer, nós temos uma lei complementar da nossa Constituição que é para banir a violência do idoso. E a gente comemora esse dia. Como um dia de glória, porque nós temos. E aí é complicado essa coisa, os paradoxos que há, principalmente na nossa cultura. E foi criado vários paradoxos também nesse tempo de crise. Os paradoxos de tempo de crise, principalmente com a pessoa idosa. Nós estamos agora sim, nós estamos comemorando, sim, que já é outro sentimento, que o idoso ele está ainda, tem uma dúvida sentimental se ele fica alegre, se ele fica triste, ele não sabe, porque quando chega, o que nós temos que passa para a pessoa idosa é que a vacina pode trazer doença de jacaré, uma transformação de jacaré, que é a doença... Entendeu? Esses falares que nós temos, essas ondas de fake, como você falou aí, citou aí, que ficam atormentando a cabeça, por mais que ele seja uma pessoa experiente e sábia, mas ele, claro, absorve todos esses pensamentos. Nós todos, é muita informação e com falta de qualidade, falta de base. Como a gente fala, a tecnologia é muito boa para nos unir, mas também ela tudo de que ela é aberta, é um campo aberto, né? Então, acontece de tudo, é como na rua. Você vai encontrar de tudo que é gente, de tudo que é tipo, quem vai te parar, quem vai conversar. Você tem que selecionar um pouco o que você vai ouvir, com quem você vai interagir, né? Acho que falta um pouco isso, né, Chico? Um pouco da gente selecionar. Posso complementar uma coisa que o Chico colocou, que eu achei importante? Hoje saiu um artigo que eu achei fantástico na Folha de São Paulo, no jornal. O título da matéria era: e se as crianças fossem o grupo de risco? Será que teríamos tanto egoísmo como estamos tendo? E aí pega o gancho do que o Chico colocou do idoso, ele não ser cuidado no nosso país, do idoso ser deixado... Então, quer dizer, se a gente tivesse um vírus que estivesse matando criança, será que as pessoas estariam nos mesmos comportamentos egoístas que estão acontecendo por aí, de ir para aglomeração, tudo? Qual o valor que nós damos, né, no nosso país para aqueles que construíram o nosso país, e aquele ao qual um dia nos tornaremos, né?
Então, eu achei fantástico. Eu até postei no Instagram. É um artigo pequenininho. Então, quem depois quiser ler, está no Instagram, que é doutora_Melissa_Palmieri. E eu achei fantástico essa reflexão, né, como sociedade. Desculpa de eu me intrometer. Não, é bom, eu acho legal essa interação. Muito bem colocado, Melissa, e também o Chico, que realmente, será que as pessoas seriam tão egoístas ou tão imediatistas, ou consigo mesmas, como pais, como avós, com os filhos, né? Eu vou sair por aí na praia e meu filho como fica, né? Minha criança, o pequeno, né? É bem por aí, Melissa, né, Chico? Também é bem, né? Bem essa Agora, visão. Chico, e até também para os outros, a gente também tem experiências dos nossos velhinhos, e eu tenho vários amigos de falar, está difícil fazer o meu pai e minha mãe entender dos cuidados. Quem não enfrenta isso, né? Quem não... Porque chega um momento de cansaço. Eu acho que quem não tiver isso na família não está vivendo a pandemia. Porque também eu entendo que na cabeça de quem já viveu uma vida toda fala assim, mas quanto tempo eu vou ficar nesse isolamento? Eu vou sair, eu não aguento mais. Então, não é uma questão assim, simples também, né? Eu converso com colegas médicos e falo, nossa, como é difícil segurar meu pai. Então, é complicado. Vou pegar esse deixa que você falou aí, foi justamente isso, o que foi construído. A gente fala muito da questão do racismo ser estruturante, o envelhecimento, a descaracterização e desqualificação do envelhecimento também é estruturante. Como eu falei a você, vem de lá de trás da invisibilidade até o que foi descortinado agora diante da pandemia. Nós temos nossos idosos hoje, não é que eles sejam desprovidos de algum sentimento, de alguma consciência. É que, quando rebentou a questão da terceira idade no Brasil, a máxima, ou seja, o indicativo que deu para nós não termos muitos idosos sedentários foi o quê? Saia de casa. Isso foi uma ordem. O idoso que não saísse de casa, ele não era ativo, mais um adjetivo. Que para você ser ativo, você não precisa sair de casa. Você não precisa estar em baile, você não precisa estar no supermercado, nem cafezinho. Criaram é outro paradoxo. É outro paradoxo. E isso ainda não teve conserto ainda na nossa legislação, na nossa Constituição. Outra coisa bem importante que nós estamos vendo agora, que a gente fala muito, é que hoje está sendo iniciada a vacina para os idosos de 85 anos. Olha, que lindo, eu digo lindo, porque sou gerontólogo, que nós já estamos construindo, quer dizer, o governo já vem construindo uma concepção que os idosos têm idosos jovens, idosos adultos, idosos velhos, e ninguém fala isso. Não tem uma comunicação acertativa, pontual, nesses assuntos. É preciso ter critérios nessas três classes de idosos que nós temos hoje. Sim, seria como uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente. É uma classificação dentro da faixa etária. Fases que vão mudando, faixas. É claro. O organismo que vai mudando. Fala, Chico. O idoso de 60 para 75 anos hoje, eu não vou dizer que é jovem, porque é a maior falha do mundo dizer que o idoso é jovem. O idoso é jovem, um dos dois. Ele tem uma juventude ainda latente nele, tudo bem. Tem uma mente jovem, né? Mas eu não digo nem mente de jovem também. Eu não digo nem mente de jovem, porque a mente de jovem é um pouquinho complicada também. É uma mente adulta agora moderna, uma mente que está vivendo as situações bem esclarecidas do mundo de hoje. Como a gente fala muito, ele está conectado, né? Uma pessoa conectada. Eu preciso estar conectado.
Tanto que a gente tem muito... E agora, só, Chico, um minuto, eu vou passar um pouquinho aí para baixo, né? Que está aí em você, em Alagoas, e se conhecem. Ele é do Rio, esse é o Bruno. Boa noite, Bruno. Tudo bom? O teu microfone, deixa eu dar, eu vou tirar o mute aqui. Opa, aqui, só um minutinho. Ah, agora mutou. Opa, ih, eu estou atrapalhada aqui, preciso dar... Oi, Bruno. Bruno? Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, estamos. O Bruno está quietinho aí até agora. Bruno, o Bruno é... Olha, boa noite a todos, mas antes de mais nada, eu queria pedir desculpas dessa movimentação aqui, porque eu tive um problema com o meu Wi-Fi. Não tem problema. Agora, E agora fala. Agora, por que aconteceu com o meu Wi-Fi lá? Está um pouco travando aí. Problema. Tá travando um pouquinho, Bruno. Um pouquinho. Está travando. Puxa vida. Fui de casa e vim para uma área aqui externa, ver se conseguia. Está ruim. Está um pouquinho, né? Que essas coisas da tecnologia ainda também é tudo muito novo, né? Aqui a gente está tudo muito... Fala, Bruno. Fala, vamos tentar ver se o Bruno consegue. Quer mexer um pouco o lugar, Bruno? Quer se mexer um pouco? Deixa eu ver se eu consigo entrar. Ô, Tony, ele está numa praia que é a coisa mais linda... Só um minutinho, eu vou sair um minutinho, vou ver se eu consigo entrar de outro... Tá. Eu já consegui. Os dois não se viram até agora. O vento e as ondas lá são muito violentas, aí eu acho que está dando interferência nisso. Viu? O lugar que ele fica é paradisíaco. Então a gente aproveita e tenta responder aqui a pergunta da Nathalie de Paula. Em São Paulo, os idosos são classificados como saudáveis, pré-frágil e frágil. Sim, Nathalie, eu também respondo, mas também como o idoso adulto, o idoso jovem, o idoso adulto e o idoso mais velho, né, Chico? Você também me... Tony, eu vou falar aí um pouco, eu acho que essa classificação é mais uma conotação mais para a área de saúde. Não é para uma faixa etária ou para uma visão social. E eu acredito que essa classificação não é nem científica, entendeu? É algum profissional, algum que fala, mas não existe idoso mais frágil, não existe essa classificação, né? Deve ser... genética, da Melissa, depende de como você viveu, também aquele da sua vida, como você envelheceu, se foi na área rural, se foi na área urbana, qual foi seu trabalho, frágil em quê? Frágil de quê? Se você pode estar com alguma debilidade, alguma doença crônica. Mas você pode estar com cognitivo alto. Você pode estar debilitado biologicamente, mas o cognitivo é alto. E pode estar elevado. E pode estar elevado. É muito... uma coisa... Tem a questão também das pessoas que estão acamadas, tem a questão das pessoas que estão com Alzheimer, mas isso depende muito, como eu falo, é muito... regionalismo, né? São questões de conotações regionais, né? Pode ser também. Também de grupos e a gente fala muito da questão, realmente, acho que o que mais nos preocupa hoje, também, como a gente comentou, infelizmente, com a falta da vacina, o quanto precisaria ter, são as questões das pessoas que em várias faixas etárias, o idoso em especial, mas que estão com alguma deficiência física, que estão nas suas residências, que seja uma pessoa que tem, pode ter uma síndrome de Down, pode estar com Alzheimer, pode estar com debilitado de alguma maneira, ele não está numa situação não está hospitalizado, mas está dentro da sua casa, às vezes não chega nos 80, está nos 50, 60, a gente fala, uma pessoa às vezes nasce com uma deficiência,
ou ela adquire ao longo do tempo, mas essas pessoas são realmente, essas pessoas estão fragilizadas, sim, né, por questões reais, e é onde a gente torce, né, para que a família, eu penso aqui, né, que a família faça o máximo para se proteger e protegê-lo, né, porque às vezes aí não depende da pessoa, depende de mais de quem está em torno dela, não é? Se vocês concordam também com essa questão, né, Chico? Não só a família, como também o Estado tem de ter essa responsabilidade, né? O Estado, a comunidade, a sociedade em geral, tem de ter esse cuidado. É responsabilidade do Estado. Concordo. E assim a gente até tem aí uma luta também que vai vir na sequência, que eu acho que quanto mais eu falo assim até pelo Bruno, que não está aqui, mas ele também, a gente está muito junto nessa questão, de uma visão, de uma regulamentação da profissão do cuidador, que é a profissão que mais tem crescido, né? Quanto mais a pessoa vive, envelhece, às vezes, ou mesmo pessoas mais novas, ou pessoas com deficiência, que precisam do cuidador, precisam do acompanhante hospitalar, precisam do atendente pessoal, e no momento desse, se essas profissões fossem regulamentadas, eles já estariam também encaixados na linha de frente, né, para que dentro da família, das casas, entre quatro paredes, existisse uma segurança maior, né, existisse pelo menos um a mais aí para proteger, né, mas são N coisas que precisam ao longo do tempo serem trabalhadas, né, na nossa sociedade, e a questão da própria pandemia, de certa maneira, ela vem só a realçar, mostrar cada vez mais quantos cuidados são necessários, além da vacina do coronavírus, né? Quantas coisas a nossa sociedade, o mundo, mas o Brasil em especial, precisa estar trabalhando para que em momentos tão complexos como esse, a gente não fique numa saia tão justa e com às vezes, poucos recursos, e com uma expectativa tão grande, né? Bruno, fala um pouco para nós. Agora está dando som? Está conseguindo? Fala, Bruno. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Bruno? Oi, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo vocês muito bem. Tá. Estão ouvindo? Só a sua imagem que deu uma frisadinha, mas estamos ouvindo. Então, gente, olha, me desculpa, mas realmente eu tive um problema no meu Wi-Fi em casa e eu tive que ir para uma área externa aqui, né, da praia, para ver se eu pegava o Wi-Fi. Está conseguindo ouvir bem? Estamos. Está ótimo. Então, Bruno, vamos ver se agora vai. O Bruno Boasson, ele é gestor da Rede de Cuidadores do Rio de Janeiro. E conta para nós, Bruno, como você tem visto esse momento? Com a chegada da vacina, com o pico da pandemia subindo, como é que você vê esse momento, Bruno? Olha, Tony, Francisco, Rai, doutora Melissa, a situação está muito complicada, porque são realidades que não aparecem, né? São meio que invisibilizadas. Com relação à vacinação, eu vejo muitos familiares de idosos ainda preocupados, sem saber se vão levar os seus idosos para se vacinarem com a Coronavac, que é a única vacina que a gente tem disponível no momento, né? É tanto problema relacionado a essa vacina, é lógico que a gente não vai entrar nisso aqui agora, problemas econômicos, disputa política, mas isso tudo gera uma insegurança, gera uma situação de incerteza, né, com relação aos idosos e aos familiares também, mas, por outro lado, a gente entende o seguinte, se os idosos não se vacinarem agora, no meu ver, né, depois a doutora Melissa poderia falar mais sobre isso, se eles adiarem, né, essa vacinação nesse momento agora, a situação pode ficar muito pior para eles, porque tem aquela questão, né, Tony, que a gente conversou em relação aos profissionais, doutora Melissa, que não trabalham em LPIs, não trabalham em instituições, eles trabalham em residências, né, são cuidados.
Cortou, agora cortou. Estava Todos indo. domiciliares, né, deficientes físicos e também cognitivos. Eles estão numa situação de mãos atadas porque eles não podem se vacinar, né? Porque eles não estão no grupo de prioridade. Mas, por outro lado, esses idosos e essas pessoas que são cuidadas por esses profissionais, elas ficam também vulneráveis, né? Se esses profissionais não se vacinam e se, por outro lado, também alguns familiares ainda não querem levar os seus idosos para se vacinar, é uma situação muito complicada. E isso é uma grande parcela que eu tenho percebido dos idosos que eu mantenho em contato, né, que eu faço supervisão de cuidadores, de familiares que ainda estão muito preocupados e não querem levar os seus idosos para se vacinar. Então, eu até gostaria que a doutora Melissa falasse um pouco disso, porque como é que a gente resolve essa questão? Depois eu torno a falar. Ô, doutora Melissa, eu poderia antes só fazer um adendo aí. Ô, Bruno, veja bem, a gente tem no Brasil a Anvisa desde 1999, onde ela é uma reguladora, uma fiscalizadora, né, de todos esses produtos para a área de saúde, para a área de doença, né? Para a área de doença, que saúde às vezes não precisa nem de remédios, de medicação. E agora é que a gente está desconfiando, porque as vacinas passam pelo controle dela. E agora a gente vai desconfiar da Anvisa? Doutora Cassiano. Não. É exatamente assim. Foram tantas fake news e tantas politizações que não deveriam acontecer, tantas coisas fora do contexto. Em momentos de crise, isso é compreensível, né? Então, isso acontece, independente, crises, catástrofes, enfim. O fato é que esse filho que opta em não levar esse pai, ele está fazendo uma escolha completamente equivocada para se esse filho realmente ele quer a saúde do seu pai e da sua mãe, né? Qualidade de vida. Então, de novo, eu bato na mesma tecla. Primeiro, como é que está a questão da vacinação em geral desse idoso? Todas as vacinas já disponíveis. Segundo, quando chegar o momento de se vacinar, tem que confiar e vacinar, por quê? Essa vacina já está sendo feita em vários países, eu digo mais a de Oxford, não a Coronavac, ela está mais em Turquia, Indonésia, e já foi feita em mais de 700 mil chineses, embora fake news fale que... Eu já vi fake news falando que essa vacina a China não quis nem fazer nos chineses, é outra mentira. Bom, todos os insumos vêm da China, inclusive da vacina de Oxford. Então, se essa xenofobia de origem, de onde vem, a maioria das vacinas vem de insumos da Índia e da China. Então, essa questão não cola para essa vacina em específico. Segundo, quem opta por não vacinar o seu pai está optando por um risco muito elevado de desfecho de levá-lo a uma UTI e dele, infelizmente, evoluir grave e, infelizmente, morrer por um vírus que pode se prevenir para esse desfecho grave. Então, é uma escolha na balança que eu não consigo entender, mesmo porque é uma vacina segura com relação à questão de eventos adversos, que é muito parecido com as outras vacinas que a gente está acostumado. Então, nesse sentido... E aí fala assim, não vou vacinar e vou vacinar só o cuidador, né? Que vai demorar, ainda vai demorar para chegar a vacina no cuidador. Então, mais uma vez, uma decisão equivocada, que, óbvio, tem que estar vacinado, quando chegar o momento, vai vacinar. Mas, de novo, pegando o conceito do que eu falei, essa vacina não reduz a infecção. Então, se eu vacino o cuidador e não vacino o idoso, o cuidador se protegeu de um desfecho grave de doença, mas se ele se infectar, ele pode transmitir para aquele idoso. Então, é um pensamento equivocado. Para algumas vacinas funcionaria, por exemplo, o cuidador estar vacinado para sarampo é até uma obrigação, né? E tem gratuidade. Então, não tem desculpa esse cuidador não estar em dia com a vacina de sarampo, cachumba
rubéola. Então, assim, ele diminui a transmissão para o idoso, se o idoso não se vacinar, né? Usualmente, a gente fala acima de 60 anos, até nem precisa da vacinação, porque ele já deve ter tido a doença. Algumas situações são avaliadas. Mas, então, nesse sentido é que eu queria falar. Tony, eu só vou poder ficar mais 10 minutinhos, porque eu tenho que dar uma entrevista ainda. Obrigada, imagina, a gente também não vai estender muito. Que eu queria Doutora falar. Melissa, a senhora foi muito esclarecedora, senhora não, você, né? E é importante falar disso porque, assim, os cuidadores que trabalham em LPIs, eles estão sendo vacinados. Eu estou entrando em contato, obviamente, com várias LPIs do Rio e de São Paulo. Isso, os funcionários, isso exatamente. Tem que vacinar. Porque quando você fala cuidador, é que tem o funcionário da LPI que tem que estar vacinado, e tem o cuidador, que às vezes é o acompanhante do idoso. Esse ainda não está sendo vacinado. Pois é, essa é que é a questão. Eu até estava conversando com a Tony sobre isso, pelo seguinte, porque aqueles cuidadores e funcionários, porque o cuidador, muita gente acha que ele é da área da saúde, ele não é. Ele nem uma profissão regulamentada tem, infelizmente. Isso também esbarra naquele velho problema, não é, Tony, em relação ao fato da profissão, a doutora Emília sabe muito bem disso também, não ser ainda regulamentada, então ele fica vulnerável, fica fragilizado, com situações instáveis, coisas que poderiam estar sendo encaminhadas agora não são, em função também da profissão ainda não ser regulamentada. Então, voltando, a questão é a seguinte, o cuidador da ILPI, que trabalha, assim como todos os funcionários, mesmo aqueles, obviamente, que não são da área de saúde, mas estão em contato com os idosos, estão sendo vacinados, isso já nos tranquiliza. Agora, aquele cuidador que trabalha em residências, né, e não só o cuidador, como a atendente pessoal que cuida da pessoa com deficiência física, ele vai ter que esperar lá o seu grupo de prioridade, né? Mas isso é um problema, né? Então, a gente... Sem dúvida. Não é? É um problema. Qual seria, então, a solução? Vamos pensar juntos aqui. A gente andou pensando em criar um movimento, né? Uma reivindicação, alguma coisa até relacionada a um documento do Congresso Nacional, para que essa pessoa que cuida do idoso não precise esperar lá para trás, porque, na verdade, os cuidadores, na maioria dos casos, são pessoas que não são idosas, né? A não ser o cuidador familiar, que cuida de um parente. Então, esse cuidador vai ficar lá para trás, vai ser o último grupo de Bruno, então, quer dizer, quantos meses vai demorar isso? Esse é o problema. Bruno, entendendo a estratégia das vacinas disponíveis agora, não vai, mesmo havendo esse movimento que você falou, não vai ter essa priorização. Não. Só para dar um exemplo, por quê? Porque, de novo, estamos com poucas vacinas. Então, se tiver que priorizar da prioridade, aquela pessoa que trabalha no laboratório coletando o PCR ainda não recebeu também. Uma pessoa que trabalha em laboratório. As pessoas que estão em farmácias, farmacêuticos, fazendo testes também não foram priorizados. E são pessoas que têm contato com o vírus mesmo, né? Sim. Agora, se você pega a política, como são vacinas, que é para evitar complicação no grupo de maior gravidade, então está sendo contemplado aquele funcionário que está trabalhando ali no dia a dia, que ele é um profissional de saúde, e o idoso, que, na verdade, se tivesse que escolher entre os dois, porque se a gente não tivesse vacina, ia ter que vacinar o idoso, e nem o profissional de saúde, porque ele não trabalha, esse profissional não trabalha na UTI. Então, o jovem, o risco dele adoecer e ficar grave, ele é inferior do que uma pessoa mais velha, acima de 60. Então, Sofia, não existe uma... É muito complicado eu falar isso, porque, de verdade, eu queria vacina. É o que eu já falei no início. Eu não queria estar aqui falando pessoas que deveriam estar tomando vacina e não estão. Ela está vacinando. Eu não posso participar da live, porque a gente está vacinando das da manhã até as 10 horas da noite, entendeu? A gente fez uma programação de vacinação de guerra, vacina. Esse que é o problema. Eu sei. Não, acho que realmente são tantas... assim, o que eu falo, o que está na nossa mão, talvez assim, só para fechar um pouco a live, né, que também o pessoal, né, às vezes cada um tem um compromisso, talvez vocês concordem comigo, que eu entendo também, como a Melissa fala, o Bruno, eu também
o Francisco, o Chico, o Rai, talvez a gente tenha consciência de fazer o que está ao nosso alcance. Então, o que não está no nosso alcance, no momento, a gente questiona, vai formular, mas o que está no nosso alcance? Se prevenir, continuar se prevenindo e tentar se isolar o máximo possível, tomar a vacina quando estiver já na fase de tomar, estiver dentro do grupo, e não negar esse vírus, e parar de ouvir fake news. A gente fala, e mesmo que a pessoa mais nova, alguém da família fale, eu não acredito, mas pelo menos pense na sua mãe, pense no seu pai, no seu filho, no seu neto, ou em você mesmo, mas se você... E tentar fazer o que está à mão, assim, resumindo, usar a máscara, tentar... Quem vai trabalhar, eu até ia comentar rapidamente, mas tem metrô, tem ônibus, tá, é uma realidade, é cheio, use uma máscara um pouco mais segura, eu li a respeito, nós temos agora a máscara N95, ela é um pouco mais fechada, não dá, é cara, faz uma vaquinha, tenta achar um revendedor, uma máscara tripla Isso eu estou falando na minha humilde opinião, e acho que é a Melissa que pode mais, né, o Rai mesmo, tente se prevenir, mas não dá, alguma coisa dá, né, então fique em casa, saia, né, mantenha a distância, use a máscara com critério, passe álcool antes de colocá-la, como no começo, tudo que foi dito. E sempre há reclamações, há várias necessidades ainda, sim, mas não se deixar levar por nem questões de brigas políticas, nem questões de assim, falta de crença, fake news, aquela coisa, na dúvida, faz. Porque em não fazendo, a gente já viu, e Manaus, infelizmente, Manaus serviu como um teatro de horrores, mas mostrou que é verídico, que esse vírus existe, né? Não tem mais como alguém dizer não existe, depois do que aconteceu em Manaus. Infelizmente, né? A Melissa, agora ela travou. Não é, Melissa? Deu umas cortadas. Eu posso deixar minhas mensagens finais, que eu vi a questão da máscara, aliás, se ter. Travou então, um pouquinho. Mas fala, pouquinho. Não, então, vou falar desse tema. Olha, agora está dando... É interferência regional, deve estar alguma coisa na região da Melissa que está... Você vê como pega? Agora é na região da Melissa, né? Mas olha, Tony, eu achei importantíssimo o que a Melissa falou, viu? Esclarecimento excelente, e passou uma ideia de confiança, de credibilidade na vacina. Então, quem estiver nos assistindo, vacinem os seus idosos, não tenham medo. Eu acho que essa insegurança, essa incerteza é que estava prejudicando muito as pessoas, né? Sim, fala, Melissa, voltou. Nunca deu problema na internet. Eu queria deixar o recado da máscara, um recado muito simples. De novo, eu convido as pessoas na minha página do Instagram, que é DRA_Melissa_Palmieri, lá tem um pouco de máscara sobre risco da mais segura para menos. Num país como o Brasil, eventualmente utilizar 2 máscaras de tecido e vedar muito bem, isso é mais importante. Ele é o ideal num país como o Brasil. A gente não tem condição de ficar comprando N95. Nós temos... Travou mais um pouquinho. Mas é bem isso. Temos aí profissionais de saúde caindo. Então, está caindo a conexão. Então, muito obrigada. Eu vou ter que me despedir. Claro. Nos canais, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, doutora Melissa. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tchau. E até a próxima. Obrigada. Tchau. Bom, então estamos nós aqui agora. Rai, você gostaria de deixar alguma consideração final? Alguma
palavra. Acho que só o que realmente já foi falado aqui, né, que é cuidem-se, a pandemia, ela está, como você disse, né, na abertura do nosso encontro, né, ela está num momento bem delicado, né, só que nós, como sociedade, nós, pelo menos aqui no nosso país, nós estamos tomando bem menos cuidado, né, do que quando nós tivemos essa mesma situação no ano passado, né? Sim. Então, sim. é só você sair na rua, né, e você vê pessoas sem máscara, conversando, se aglomerando. Então, tomar um certo... tomar cuidado. Eu entendo que muitas pessoas falam, mas eu não aguento mais, né? Mas, assim, é melhor aguentar um pouquinho em casa do que numa UTI, ou se nem tiver numa UTI. Sim. Perfeito. Ai, obrigada. É bem isso. Francisco, Chico, uma consideração sua para os nossos internautas. É essa versão mesmo, né, do cuidado, né, usar máscara, distanciamento, se possível, o isolamento. A gente costuma falar, será que as pessoas não gostam mais de ficar em casa? Não é possível. Todo mundo quer sair, ter cuidado. Nessa hora agora que está sendo de vacina, ser mais prudente, ser mais consciente, ser mais sensível. Que é só pensar que todo mundo estava dentro do sala e só tem uma porta e de repente tem que sair todo mundo. Alguém vai se machucar. Então, temos de ter cuidado e preservar sempre os equipamentos de proteção. É saber usar os equipamentos de proteção e se cuidar mesmo, porque a gente não sabe, como a doutora disse, a gente pode prolongar, está nas nossas mãos quando é que a gente quer parar que o vírus ele esteja aí no ar. Sim, perfeito. É a gente que tem essa condição, Sim. só nós. E nós precisamos nos educar mesmo. Sim. É só isso. Eu acredito que os idosos têm de ter mais uma calminha, que não adianta, como eu já disse, não adianta nadar e morrer na praia, que está bem próximo agora, né? Então, vamos ter cuidado e sempre lembrar que não é porque está vacinado que a gente vai abusar, né? Exato. Tomou a vacina, espera os tempos que ela tem de fazer os efeitos, usar máscara, todas as recomendações. Vai ter a hora que alguém vai dizer, do Jornal Nacional, Jornal da Record, seja lá de que for, vai dizer: hoje nós não temos mais problema com o Covid no Brasil. Aí todo mundo saia de vez. Saia de vez. Aí a gente faz um carnaval em qualquer época do ano. Obrigada, Chico. Super obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E, Bruno, uma consideração final que você gostaria de deixar para nós? Eu gostei muito dessa live, né? E achei que a doutora Melissa foi extremamente esclarecedora e passou uma segurança, uma certa tranquilidade, né, para quem está nos assistindo. E eu passo também aqui um recadinho para o cuidador que está participando dessa live. Infelizmente, a gente sabe, cuidador, se você não tem uma doença crônica, uma comorbidade, se você não é um cuidador idoso, se você é um cuidador formal, que na maioria dos casos realmente vai ficar para o último grupo de vacinação. Mas isso também não impede que a gente possa criar algum movimento, né, de alerta. Mas, assim, a gente entende... Eu, por exemplo, eu vou estar no último grupo, né, porque eu não tenho comorbidade, não sou uma pessoa idosa, assim como os outros que estão nos assistindo, o Rai também. Então, quer dizer, há que se ter uma certa paciência, compreensão, mas, assim, o recado que eu passo é com relação ao cuidado, à prevenção. Se esse cuidador não vai se vacinar, que ele tenha o máximo de cuidado, mais ainda agora do que antes, né? Porque as pessoas estão indo cada vez mais às ruas, as aglomerações estão acontecendo mais ainda do que antes, né? Enfim, e
o recado para os familiares é que vacinem os seus idosos, sim, não tenham medo. Eu confiei muito no que a doutora Melissa falou, ela passou credibilidade, segurança, confiança, então vamos levar os nossos idosos para a vacinação. Perfeita. E vamos... Ô, Bruno, ter prudência nessa hora também é cuidar, saber cuidar, Prudência. né? Com certeza. Prudência, paciência e fazer o que está né, ao nosso alcance, né? Fazer o máximo que estiver ao nosso alcance e tentar esclarecer ao máximo sempre, que até ia comentar que é uma frase até um pouco já muito falada, né? Mas eu acredito que uma dos maiores antídotos também, um grande remédio, independente da vacinação, um grande fator é a informação. A informação, ela é tão importante quanto uma vacina, quanto um bom remédio, quanto a tecnologia. A informação, então a gente tem que tentar filtrar o que chega, porque vai chegar tudo para nós, como chega na rua, como chega numa escola, onde você estiver, né? E a gente é um filtro com uma máscara. Além da máscara, nossa mente tem que filtrar e tentar entender o que está acontecendo, buscar informações com fundamento, informações mais seguras, e não se deixar levar por esse vento, essa manada de informações, que nem todas elas são positivas ou seguras, e tentar separar a questão política da questão da saúde. Né? Se o político A ou B fala isso, aquilo não importa, importa o que a gente entende como importante, né, e seguro para nós, né? Acho que é isso. E eu agradeço a tudo, né? Obrigada, Rai, por ter participado com a gente hoje, né? Obrigada, Chico. Eu agradeço a oportunidade. Eu que sou grato. Até logo, então. Cuidem-se, por favor. Cuidem-se. Bruno, até logo, Rai. Foi um prazer. Prazer. Boa noite. Boa noite a todos os nossos internautas. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente mais essa vez. E vamos continuar nos cuidando. Estamos mais juntos do que nunca, né? E espero que a gente possa ter levado informação e esclarecido algumas questões tão importantes nesse momento. Obrigada a todos. Boa noite. Qualquer dúvida, por favor, enviem. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.